Ele é bendito. Tu és Senhor, eu sou teu. Ele é digno. Graça e paz a todos. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus é o Senhor, Rei dos Reis. Ele é digno. Ele é sempre exaltado. Imparável, inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Sabe, entretanto, disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. 2 Timóteo, capítulo 3. Paz do Senhor, Roger. 2 Timóteo 3 diz: sabe, entretanto, disto, nos últimos tempos, nos últimos dias, sobrevirão tempos trabalhosos, tempos terríveis. Ele declarou, seriam dias difíceis. Graças, paz, irmã Kleine, irmão Lucena, irmão José Lucena, saudade do sorriso do senhor, hein? Não é? Paz, Edjane, Alexandre, Miguelzinho, Edivânio, essa casa abençoada, essa peixaria abençoada, né? Se você desejar comprar peixe, entre em contato aí com a Edjane, com o Alexandre. Tem uns peixes bons. Tempos difíceis. Homens amarão a si mesmo, serão ainda mais gananciosos, arrogantes, presunçosos, blasfemos, desrespeitosos aos pais, ingratos, ímpios, sem amor, incapazes de perdoar, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, inconsequentes, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Durma com barulho desse. Uma humanidade com características anticristãs. Graça e paz, irmão João Batista. 2 Timóteo capítulo 3 declara 18 características da humanidade do tempo do fim. 18 características, natureza maligna que vai assumir um corpo nessa terra. E esse corpo será chamado a Grande Babilônia, a meretriz, aquela igreja apóstata, uma igreja que não vai ter compromisso com a verdade, e assim com a aparência humana. Graça e paz, irmã Luísa Ferraretti, né? Aqui em 2 Timóteo 3, do capítulo 1 ao versículo 5, é um texto que sempre me antenou para os dias finais, porque aqui declara a qualidade do ser humano dos últimos tempos. E eu não tenho dúvida nenhuma que nós chegamos nesses últimos tempos. Nós chegamos nesse período onde a humanidade vai incorporar a natureza maligna. Na sua totalidade, a humanidade, na sua maioria, ela não vai se dobrar diante do apelo da cruz. Ela não vai se render ao chamado do Evangelho. O Evangelho está sendo pregado a toda a terra. O Evangelho chegará em lugares que nunca chegou. Mas isso não quer dizer que toda a humanidade vai se prostrar diante do Senhor Jesus. Vai confessar o seu senhorio. Nós, muitas vezes, como igreja, nós temos esperança de alcançar o maior número possível de pessoas. O Evangelho vai alastrar em todos os lugares. Aliás, são pouquíssimas nações onde não tem pelo menos um representante de Cristo. São pouquíssimas nações onde pelo menos não tem um grupo de pessoas que já receberam a salvação em Cristo Jesus. Então, eu quero que você compreenda, o Senhor Deus, Ele tem propósitos.
Os propósitos dele sempre foi o melhor. E quando eu olho o texto sagrado, ele diz que nos últimos tempos a humanidade seria destituída de afeição natural, seria destituída de fidelidade, de comprometimento com a verdade, de amor para com os bons, mais amigo dos deleites do que amigo das coisas de Deus. Nota, as pessoas estão aí em quarentena, mas quanto dessas pessoas realmente estão levando esse tempo para uma reciclagem na sua vida, para com uma análise do seu coração, uma averiguação diante de Deus, como anda a sua conduta. Eu mesmo estou sendo exposto ao meu coração tão pecaminoso, tão rebelde, um coração tão presunçoso, um coração tão arredio. Eu tenho me deparado com a vileza que é o meu caráter humano. Ou seja, se não é a cruz, se não é Jesus, se não é o Espírito Santo atuando em meu coração, há muito já havia perecido. Não é? Quero mandar um abraço aí aos irmãos de Angra dos Reis, ao irmão João Antônio da Silva Pimenta. Sempre vejo também as postagens suas, meu irmão, coerente, centrado. É por aí mesmo, vamos usar a plataforma para divulgar as coisas de Deus, para alertar o povo a voltar à palavra. Eu acredito que o coronavírus e todos os flagelos que têm vindo à Terra, ele tem uma leitura, ele deve ter uma leitura aos nossos olhos. Uma leitura de significado das coisas de Deus, uma leitura de buscar as coisas do Senhor. Porque Deus é um Deus bom, é um Deus que nos chama de várias formas. Eu estava aqui olhando, vou lhe mostrar algum quadro que vai chamar a atenção para você. Olha o que diz aqui, eu até só ver esse quadro aqui, ó. Dá uma olhada. Eu vou ler para você, que não importa se está na minha frente. Terremoto de magnitude de 7,5 no México. Nuvem de gafanhotos sobre a América do Sul. Chegando agora ao Brasil. Se eles estão a 150 quilômetros da fronteira do Brasil. Uma nuvem de gafanhoto de cerca de 40 milhões de insetos. Cada enxame, cada nuvem tem mais de 40 milhões, até 100 milhões, muito mais, de insetos, e insetos vorazes. Insetos capazes de devastar plantações quilométricas. Eu estava vendo uma postagem, tem aqui o documento, que um gafanhoto adulto, presta atenção, ele é capaz de comer 150 é capaz de comer 80 toneladas de comida em um dia. Ou a quantidade de 40 milhões de gafanhotos. Ou seja, 40 milhões de gafanhotos, eles devastam cerca de 80 toneladas de alimento. Eles são capazes de comer um pasto para 2.000 bois. Uma pastagem que 2.000 bois poderiam ser saciados, seriam nutridos num dia. Os gafanhotos conseguem comer para 2.000 bois. E eles colocando em seres humanos, seria mais ou menos 350 mil pessoas comendo no dia. Essa nuvem de gafanhoto é capaz de comer num dia. Eles devoram uma alimentação que seria para 350 mil pessoas. Ou seja, uma nuvem de gafanhotos. Ou seja, terremotos no México, nuvem de gafanhotos sobre a América do Sul, reuniões da elite mundial para formar um governo único, porque a pandemia está lastrada na Terra e o mundo não sabe como lidar. O poder econômico está sendo quebrado das nações e a economia global está indo à bancarrota. Eles precisam das mentes pensantes, dos economistas de todas as nações, dos PhDs, para que possam formular planos. Então, já é uma pavimentação para um governo anticristão. A pandemia nada mais é do que uma estrada sendo preparada para que o mundo, por cura, o mundo procurando segurança, vai abrir mão da sua liberdade. Ou seja, a humanidade vai chegar ao ponto que vai abrir mão da sua liberdade por causa de segurança ou de saúde. Ou seja, vão abrir
portas aí de censuras, portas aí de atitudes ditatoriais de juízes, de governos, de instituições, aonde o ser humano, por medo de contrair doenças, por medo de faltar recursos financeiros, vão abrir espaço aí da sua liberdade, não é? Os seus códigos serão quebrados, as suas senhas, e você será vulnerável a um controle. Isso está acontecendo aos nossos olhos. Quando eu olho a pauta do fim do dinheiro físico, já estão com projetos de estabelecer a retirada do dinheiro físico, porque o dinheiro físico, ele também passa contaminações, contágios, vírus, vem por notas também. E muito mais que isso, tirando o dinheiro físico, vai barrar um pouco os roubos, não é? Os assaltos milionários, trilionários aí, que acontecem ao longo da história humana na parte da economia. Então vai se criar aí uma moeda digital onde será global, não somente de um estado. Eu li recentemente que na China já existe uma moeda digital do governo. Existe até o Facebook criando agora uma moeda digital do Facebook. Ou seja, há toda uma orquestração do mundo para que haja um controle total. O que a Bíblia diz, lá em Apocalipse 13, está acontecendo, desenrolando a pavimentação nos nossos dias. Isso está acelerando. As pandemias, as pragas, nada mais é do que um acelerador do futuro. O que era para acontecer em décadas, vai acontecer agora em anos, em meses. Controle de massas por quarentena. Olha aí como estão controlando o ser humano, como eles estão percebendo que é fácil impor regras e a humanidade vai ter que aceitar as regras. Por medo do desconhecido, por medo de uma enfermidade, por medo de falta de recursos, a humanidade vai obedecer os governos de uma forma radical. Olha os templos cristãos fechados. Não é? Por mais que nós quiséssemos abrir, nós teríamos encargos aí de ordem fiscal, de ordem de fiscalização, de multas, de embargos. Ou seja, haveria mais escândalo do que benefício. Então, nota que as coisas estão caminhando de uma forma acelerada. Não estou dizendo que isso vai ser implantado amanhã, mas eu estou te dando alguns sinais. Eu, como pastor, nós como igreja, nós somos uma placa que indica o caminho de volta para o Senhor. A volta de Jesus não precisa de sinais, preste atenção. Jesus nunca falou para você ficar preso a sinais para a volta dele, é para você ficar em vigilância. Todas as vezes que ele fala da volta dele, ele fala vigiai e orai para que não sejais surpreendido com a minha volta. Isso fala da doutrina da iminência. É por isso que eu particularmente acredito no arrebatamento antes da manifestação do anticristo. É por isso que eu particularmente, pastor Luiz Fernando, eu acredito que Jesus volta antes da semana de Daniel, que está lá no capítulo 7, 27 de Daniel. Porque aquela semana de Daniel são 7 anos onde Deus vai tratar com Israel e as nações que foram contra o povo de Deus aqui na terra. Ou seja, em Tessalonicenses capítulo 1 e 10, diz que Deus nos livra da ira. 5 e 10 diz que o Senhor nos livra da ira vindoura. Ou seja, o Senhor não preparou a sua igreja, a sua noiva, para participar da grande tribulação. Então, os sinais é para a grande tribulação. Terremotos, pandemias, nuvens de gafanhoto, nuvens de areias vinda lá do Saara, está cobrindo o Caribe, está invadindo aí até a América do Norte. Ou seja, nós estamos vendo aí vacina que estão colocando com presença de luciferina para monitoramento, ou seja, já existe estratégias de vacinas, não sou contra a vacina, eu tomo vacina antigripe.
Agora eu estou colocando que estão em preparações muitas coisas, aonde vai conduzir a humanidade para um controle. Autoritarismo exacerbado aí em muitas ordens governamentais, de prefeituras, de governos, quebrando estruturas, quebrando empresas. Ou seja, cerceamento até da mídia digital. Ou seja, existem sensores dentro dessa plataforma que você está me ouvindo. Quando eu olho sinais no céu, lua de sangue, um eclipse aí no anel de fogo, teve recentemente aí um eclipse fabuloso. Clima de Guerra Fria, ainda existe essa tensão militarizada no mundo. Coreia do Norte, Estados Unidos, Japão, Índia, China. Ou seja, os países entrando em polvorosa, a Venezuela, Israel sendo ameaçado sempre. E aqui o versículo: e ouvireis falar de guerra e rumores de guerra. Olhai e não vos perturbeis, porque for forçoso que assim aconteça, mas ainda não é o fim. Ou seja, eu coloquei para você algumas coisas que estão acontecendo aos nossos olhos. Eu estava olhando sobre situações, olha que situação tremenda. Olha o que eu presenciei aqui, um videozinho que eu até gravei. Deixa eu abaixar um pouquinho aqui. Olha aí. Os gafanhotos, não é? Os gafanhotos a 150 quilômetros aí da fronteira do país. Não é? Ou seja, a humanidade sendo cercada de todos os lados. Nós temos que entender que o Senhor Jesus, ele sempre nos alertou na palavra que isso ia ocorrer. Mateus 24, versículo 7, pandemias, terremotos, tragédias, ou seja, circunstâncias cada vez piores no planeta Terra. E a humanidade não atenta. A palavra está sendo pregada, o evangelho está sendo pregado, mas as pessoas parecem que estão anestesiadas. Olha aqui, ó, o terremoto no México, né? Terremoto no México, que está acontecendo esses dias, de 7,5, a natureza mostrando para o ser humano que existe um dono, existe um governo, existe um Deus vivo apoiando. Um Deus que está chamando o homem ao arrependimento. A humanidade a buscar a face dele. O Senhor está mostrando para nós cada vez mais. Olhamos aí o coronavírus vindo sobre a terra, marcas sendo tomadas de enfermos. Ou seja, mas isso, estão super dimensionando os números. Não importa, mas está acontecendo algo que parou o mundo. Está aí diante de nossos olhos. Não sejamos insensatos. O Senhor está nos alertando. Quando eu vejo a palavra de Deus acontecendo nos nossos dias, é algo que me impressiona. Olha os gafanhotos. Ou seja, aqui na fronteira do país. Daqui a uns minutinhos eu vou estar falando sobre o que representa gafanhotos na palavra de Deus. O livro de Joel, você vai lá, tem 3 capítulos. Você vai ver que ele diz que uma grande legião de gafanhotos invadiria Israel. E gafanhoto na Bíblia representa destruição, representa escassez, representa juízo. Amado, nunca aconteceu isso na América Latina, nessa proporção. Eu estava vendo sobre nuvens de gafanhotos vindo aí desde a época há 70 anos para cá, mas dessa proporção nunca teve. Ou seja, milhões de indivíduos, insetos, 40 milhões. Isso que eles estão tentando um cálculo. E aonde eles passam, eles lambem tudo. Eles destroem tudo. Lá em Joel capítulo 1 diz que eles destroçam as cascas das árvores, os galhos das árvores, e eles lançam a árvore ao chão.
No Uruguai, no Paraguai, onde passou, existem pastos ali totalmente arrasados. E eles estão a 150 quilômetros da divisa do Brasil, aqui no Rio Grande do Sul, onde tem pastagem, onde tem plantações, onde tem gramas. E são insetos vorazes. E quando você olha, é uma das pragas que veio sobre o Egito. O Egito passou por essas pragas e você vê como eles destruiu aquela nação. Amado, olha como o ser humano ele é insignificante na sua estrutura física. Um vírus coloca a humanidade de joelho. Um inseto coloca a economia do mundo em pavor. Estão querendo recrutar aviões aí da aeronáutica para, se caso realmente vir dessa forma, deles lançarem detetização sobre esses insetos, mas alguns países não resolveram, porque eles não têm controle. A Bíblia diz em Provérbios que os gafanhotos não têm rei, não tem um comandante, não existe um gafanhoto rei que leva eles na frente, não, eles vão em bando, mas eles têm um sincronismo, e o alvo deles é devastação, o propósito dele é destruição. Cientificamente, biologicamente, o gafanhoto, ele tem a capacidade de comer e evacuar ao mesmo tempo. Então ele come e evacua e come. Ele é uma representação clara de Satanás, ele é uma representação clara das trevas, de demônios. O louva-a-Deus representa bênção, multiplicação, mas o gafanhoto em si, biblicamente falando, representa destruição. Eu vou te mostrar textos que vão dizer isso, que vão colaborar com isso. E você vai ver que o Senhor deseja nos alertar, mas nós precisamos ficar antenado para as coisas dele. Olha aqui o tamanho de um gafanhoto. Olha o tamanho que chega ao ponto de um gafanhoto. Ou seja, um gafanhoto desse, numa lavoura, numa plantação, eles comem até roupa. Ou seja, eles são uma figura de destruição. Agora, se nós estamos vendo isso na nossa geração, estamos vendo nuvens de gafanhotos, estamos vendo pandemia, estamos vendo nuvem de areia que veio do Saara. Já parou para pensar? Lá do Saara vem nuvens que encobrem o Caribe. Ou seja, aqui são os gafanhotos representando as nações que invadiram Israel. A estátua de Nabucodonosor representa os impérios que invadiram Israel como gafanhotos. Não é? O leão representa Nabucodonosor. O urso com as 3 costelas na boca representa Dario e Ciro, persa. O tigre, os 4 cabeças dos tigres representa Alexandre o Grande. E o animal indescritível com 7 chifres, Medônio, representa o Império Romano do Ocidente e do Oriente. E no final o Anticristo, ou seja, uma invasão como se fosse gafanhotos sobre a terra de Israel. Deus, ele usa metáforas, ele usa símbolos, ele usa figuras para que o homem atente para as coisas dele. Ele usa pedagogia. Ele usa a natureza para chamar a atenção do homem. A minha esposa acabou de tirar a foto do pôr do sol. Que coisa linda. Aí veio o pastor Clésio lá de Angra e tirou do mar de Angra, só para envergonhar a gente aqui do continente. Aquele sol bonito, brilhando ali nas águas prateadas da Baía de Angra. Ou seja, Deus usa a natureza para chamar a atenção nossa. Um dia faz declaração, outro dia, Salmo 19. Mas ele usa também a natureza para que a gente possa voltar para ele. Ele está usando a pandemia para que nós voltemos para ele. Ele está usando aí os gafanhotos para nos alertar que também pode ficar escasso o alimento. Ah, mas a gente tem fartura. O Brasil não se vangloria de ser o celeiro do mundo? O Brasil não se vangloria aí para as nações que nós temos os maiores pastos, o maior rebanho, não é? Os maiores rebanho bovino é o nosso, o da Índia é o maior, mas eles não matam
boi nem vaca, porque eles adoram o boi e a vaca. Ou seja, a Índia tem mais de 500 milhões de cabeças de bois, mas eles não matam os bois porque eles adoram os bois e as vacas. Então, elas proliferam à vontade. E na Índia, a hora mais venerada da vaca é a hora que ela está evacuando. Aí eles adoram a vaca. É o que está em Romanos capítulo 1. O hinduísmo tem essa prática de adorar a criação e não o Criador. Eles têm 300 bilhões de deuses. O Brasil é o segundo maior rebanho bovino da face da terra, mas para efeito de consumo humano. E se os gafanhotos devorarem esses pastos, os bois morrem. Se os gafanhotos devorarem a lavoura, acaba-se o celeiro do mundo. Amado, Deus tem pedagogias, Deus tem varas de correções. Mas talvez você diga, isso nunca vai acontecer, como nunca pensaram que ia parar o mundo. Quem é que para nós agora? É o que diz lá em Naum, né? Nós subiremos e assentaremos nas regiões celestiais, igual o Satanás. Ou seja, a Bíblia diz, ainda que tu fizeres o teu ninho nas estrelas, de lá eu te derrubarei. Deus não divide a sua glória com ninguém. O homem da última geração é um homem presunçoso, que está lá em Timóteo capítulo 3, orgulhoso, avarento. Vai chegar uma hora que vai voltar os cultos públicos, as pessoas vão ficar contentes com as lives. As pessoas vão ficar contentes com as marmitas feitas na internet. Ou seja, já existem pessoas que já têm pastores de carteirinha na internet. Enquanto tiver os cultos públicos, vão preferir os cultos na internet do que o culto público com o pastor a qual ele diz que congrega. Pá, Josias, meu primão. Ou seja, quantas pessoas que estão vivendo a natureza do anticristo que está em Timóteo capítulo 3, as 18 características da humanidade do tempo do fim estará em Timóteo capítulo 3. E 18 dividido por 3 dá 666, que é o número da besta, ou seja, é a marca da besta, é um povo besta dos últimos tempos. É um povo que vai mais preocupar com as coisas efêmeras do que as coisas eternas. Vão estar mais preocupados com a performance do que com a essência, mais a estética do que a essência. Vão se preocupar com a piedade, é o que diz em Timóteo capítulo 3, 2 Timóteo 3, versículo 5, aparência de piedade, todavia negando o seu real valor. Está dizendo que a geração do tempo do fim, elas vão preocupar com o material. O evangelho está sendo pregado, o evangelho humanista, antropocêntrico. Tiraram o Cristo. Não é mais uma mensagem cristocêntrica. Não é uma mensagem mais de arrependimento. Não é mais uma mensagem de apelo ao pecador para que se converta. Ou seja, não, Deus te aceita do jeito que você está. Não, se preocupa não, que isso? Não, isso é apenas um erro. Sabe, não importa, Deus ainda cuida de você. Amado, quando eu olho o que está acontecendo na terra, eu tenho que abrir meus ouvidos. Eu vou colocar para você aqui um ar livre que nós fizemos. Um ar livre que nós fizemos alguns anos atrás. E eu aqui, de curiosidade, eu achei esse videozinho. Presta atenção. Eu não sei se vai ouvir o som. Vou colocar de novo. Foi feito alguns anos atrás. Presta atenção, a gente anunciando numa feira e multidão ouvindo e todo mundo passando e dando bola. Ou seja, era um paroleiro, era um falador que estava ali. Havia uma equipe ali de louvor da igreja, de evangelista, de jovens, estavam ali distribuindo folheto, levando a mensagem, orando pelas pessoas.
e eu ali ministrando. Mas repare no que foi falado, preste atenção, vou pôr de novo. Ou seja, a palavra de Deus tem sempre sido pregada, mas as pessoas não estão dando valor. As pessoas estão preocupadas com o seu umbigo, com as coisas diárias, com seus afazeres, não se detêm para a palavra de Deus e nem para a mensagem verdadeira. Hoje em dia nós ouvimos pessoas pregando de tudo, sobre fortalecimento mental, sobre equilíbrio emocional, sobre conquista pessoal, sobre resultados na sua vida profissional, mas pouquíssimas pessoas estão preocupadas com a eternidade, estão preocupados em estar preparado para o grande dia da sua volta. Jesus está voltando, Jesus está às portas. E as pessoas não estão antenadas para isso. Preste atenção, eu vou te colocar mais algumas coisinhas aqui que eu separei, aonde você percebe. Olha, numa praça pública, nós estávamos fazendo também esse teatro, jovens fazendo. As pessoas vão se surpreender um dia. Ou seja, pessoas fazendo encenações de Cristo, levando a mensagem do Evangelho, aí com a parte teatral, pessoas pregando, pessoas adorando o Senhor, igrejas adorando o Senhor, e as pessoas não dando a bola nenhuma, dando o mínimo, atenção. Até mesmo pessoas que participavam dentro do templo, muitas vezes estavam ali dormindo, estavam ali olhando para a parede, estavam ali buscando outros interesses, mas agora sentem falta. Ou seja, pessoas que estavam ali com todo o tempo disponível, mas não tinham prazer na situação que estavam tendo. Haverá um dia, amado, como diz em Amós, andarão correndo de um lugar para o outro, buscando a palavra de Deus e não acharão. Quando eu olho em Joel, no capítulo 1, o próprio Deus declara que os gafanhotos seria como se fosse um castigo para que aquela nação voltasse a Deus. Deus é um Deus que vai aumentando a têmpera para ver se o homem desperta para a sua palavra, para ver se o homem se converte do seu mau caminho. Mas as pessoas continuam na sua jornada do pecado, na sua jornada aí de conquistas materiais e deixando as coisas eternas em segundo lugar. Aqui em Salmo 78, no versículo 45 diz assim, 42, não se lembravam da sua mão poderosa, do dia em que os redimiu do opressor. Deus está dizendo para aquela nação e para nós agora também. Está dizendo que aquela nação, semelhante a nós, elas não lembravam mais do dia da libertação do Egito, quando as pessoas foram libertas da mão do opressor, de Satanás, do medo, do vício, do pecado, da pornografia, e de repente esqueceram do seu Senhor. Pessoas que foram libertas, foram chorando diante do altar, buscar a face de Deus. E aqui está dizendo no versículo 42 do Salmo 78, elas não lembravam mais da mão poderosa do Senhor. Ou seja, Deus libertou o ser humano das garras malignas, separou você para Ele, e você muitas vezes não lembra do Senhor, só lembra o que falta, já acorda reclamando, almoça reclamando, vai jantar reclamando, dorme reclamando, está reclamando porque está quadriculando aí a imagem. Dê graças a Deus que você está ouvindo uma palavra verdadeira. Eu sou de um período que nós não tínhamos internet, nós ouvimos rádio de baixa frequência, com 15 minutinhos de pregação e com uma dificuldade terrível.
Eu sou de um período de conversão há 30 anos atrás, onde tinha pregadores que pregavam no Rio de Janeiro no rádio, e eu morava aqui na casa de baixo onde o meu sogro mora, e ali pegava com dificuldade o rádio, e eu sintonizava, colocava bombril na antena, só para ouvir aquela pregação. Hoje as pessoas não têm paciência de parar e degustar a palavra, e os gafanhotos estão à porta. Os gafanhotos estão aí na fronteira. Os gafanhotos estão mais próximos do que você pensa. E as pessoas não estão dando atenção. As pessoas não estão percebendo que o Senhor está chamando. Nuvem de poeira do Saara cobre a parte do Caribe. Amado, Deus está movendo céus e terra para que o homem possa olhar para ele, mas o homem pede sempre coisas, quero sinal. Ei, o sinal ele já está dando. Ele já está dando sinais. Ele já está mostrando os sinais a cada momento. E o homem não atenta para isso. O homem não olha para isso. Diz aqui no Salmo 78, versículo 44, quando transformou os rios e os riachos dos egípcios em sangue, e eles não mais conseguiram beber das suas próprias águas. Mandou enxames de mosca que o molestaram e rãs que devastaram. Também entregou as suas plantações às larvas, a produção da terra aos gafanhotos. Ah, mas Deus é amor. Ei, Deus é justiça também. Deus trabalha também corrigindo. Amado, se Deus açoitou o seu Filho perfeito porque estava vestindo o nosso pecado, como não vai nos açoitar, sendo nós pecadores que rejeitamos a oferta dele? Como você acha que você vai estar livre, você rejeitando os apelos do Espírito Santo para que você deixe dessa patifaria de pecado? O que mais você vai ter que acontecer na sua vida para que você assuma a responsabilidade com as coisas de Deus? Gafanhotos? Vou lhe mostrar aqui para você ter uma noção o que os gafanhotos são capazes de fazer em uma plantação, em uma família. Fisicamente, biologicamente, eles comem e evacuam ao mesmo tempo. E esse tipo de gafanhoto mede cerca de 10 centímetros de tamanho. Tem vários tamanhos. Daria um bom prato para João Batista, hein? Mas haja João Batista para comer 40 milhões de gafanhotos. Gafanhoto na Bíblia Sagrada é sinônimo de juízo, de destruição. Enfermidade de maneira global é destruição, é correção na alma humana. A pandemia é global, mas o apelo é pessoal. Marque isso. A pandemia pode ser global, mas o chamamento é individual. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ou seja, estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, eu vou cear com ele. Entrarei e cearei com ele, e ele achará pastagem. Olha o que ele diz aqui em Joel, no capítulo 1. São 3 capítulos tão pequenininhos, mas tão poderosos. Mas nós gostamos só no capítulo 2 e 28, né? Derrama o teu espírito, Senhor. Derrama o teu espírito. Os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. Derrama o teu espírito. Mas isso aconteceu depois dos gafanhotos. Depois que houve os gafanhotos, houve um quebrantamento, houve uma conversão e Deus moveu sobre aquela nação. Amado, o Pentecoste veio depois da cruz. A glória vem depois da graça. A graça é a manifestação de Cristo na cruz. A glória é o derramamento do Espírito Santo no Pentecoste. A glória vem depois da graça, não vem antes. A graça é a entrega, é o derramamento, é a oferta derramada, é o perdão liberado. A glória é o poder liberado. É a credencial para você vencer. E para isso você tem que entender que nós devemos vencer os gafanhotos que estão aí ao nosso derredor. Olha o que diz aqui em Joel capítulo 1
Deus dizendo ao anciãos e autoridade, ouviu o que vos tenho a dizer, versículo 2 de Joel, já ocorreu tal evento em vossos dias, ou mesmo nos dias de vossos antepassados? Pois contai isso aos vossos filhos, que transmitirão aos seus filhos e aos filhos dessa geração vindoura. Ele está dizendo para contar sobre as tragédias que eles iam presenciar naquele período. Amado, nós estamos presenciando coisas que é para nós transbordar para gerações vindouras. Nossos filhos têm que ouvir a palavra de Deus. Nossos netos. Eu vou dar um Atari, vou dar um PS4 para o meu filho. Eu vou dar joguinhos. Eu vou dar a coleção dos Vingadores para o meu filho. Ei, antes de você dar tudo isso, dê a mensagem do Evangelho para o seu filho. Nada contrário de você dar essas outras coisas para o teu filho, mas isso deve ser dado depois de você inculcar no coração dele a verdade. A verdade da palavra, diz o versículo 4, o que o gafanhoto cortador deixou, o gafanhoto migrador comeu, e o que o gafanhoto migrador deixou, o gafanhoto devorador comeu, e o que o gafanhoto devorador deixou, o destruidor comeu. 4 legiões de gafanhotos. Aqui está dizendo que nações iam invadir Israel. Ele usa o inseto, o gafanhoto, que era algo real que estava acontecendo naquela época, para fazer uma interpretação para a nação de Israel. É o que eu estou fazendo. Eu estou interpretando as enfermidades, os gafanhotos, a nuvem de poeira do Saara, como um alerta de Deus para nós, seres humanos, para nos converter. Quando eu olho a Bíblia Sagrada, diz aqui, o versículo 5, embriagados, despertai e chorai. Ou seja, deixa esse vício, deixa esse pecado. Porquanto uma nação poderosa e inumerável virá sobre a terra. Está dizendo aqui, ele apontando para Armagedon. As nações vão se congregar no Vale do Megido. As nações vão se congregar no Armagedon para tentar destruir Israel. Nós estamos falando isso há quase 30 anos e as pessoas não estão atentando para isso. Pessoas tiveram a oportunidade de beber a palavra profética, mas não levam a sério. Aqui diz em Joel, eles arrasam as minhas videiras, arruinam as minhas figueiras, arrancaram-lhe a casca, derrubaram e deixaram despidas, embranquecidos os galhos. Está dizendo que quando os gafanhotos vêm, eles vêm e destroem tudo. Eles destroem tudo. Olha o que eles fazem. Eles lambem toda uma plantação. Nuvens de gafanhotos vieram naquela época. Nuvens de gafanhotos estão vindo na nossa época. E aqui diz o texto, as ofertas de manjares cereais foram cessadas da casa do Senhor, os campos estão arrasados, versículo 10. Desesperai, lavradores, viticultores, sobre o trigo, sobre a cevada, porque a colheita do campo foi toda destruída. Amado, mas isso é normal, pastor. Normal aonde, meu irmão? Se até eles estão assustados. Em pleno século XXI, o homem se deparou com um vírus que colocou ele na lona, colocou ele no canto do ringue. Em pleno século XXI, pandemias estão frustrando planos de homens. Insetos estão aí apavorando nações. E os homens acham que isso é normal. E os homens acham que isso é algo simples. Aqui em Joel houve uma investida de gafanhotos e o profeta está interpretando isso como um alerta de Deus para o arrependimento, para que venha o derramamento do Espírito Santo. Amado, eu estava numa conferência que estava tendo clamor para o avivamento. Escute isso. Por isso, com a tua luz, Espírito de Deus, Father, let there be an awakening.
Pai, que haja um despertar Isso no começo do ano. em cada coração e vida aqui, Descende no começo do ano. para entender que maior é aquele que está em nós do que aquele que está, do que aquele que Ou está. seja, uma multidão clamando por Deus. No começo do ano aqui no Brasil. Essa multidão clamando para que Deus envie homens e mulheres ao campo. Espírito de Deus. Amado, está na hora de você aproveitar as oportunidades de levar o Evangelho às pessoas. Seja luz nessas trevas. O Senhor está chamando para entender que maior é aquele que está em nós do que aquele que está, multidão. do que aquele que está no mundo. Você não está sozinho. Há uma grande família de Deus. Você não está só. Há uma multidão clamando. Há irmãos e irmãs nos quatro cantos da terra. Estamos aí, sabe, clamando para que haja mesmo um despertar. E Deus vai usar todas as circunstâncias para despertar o ser humano. Aqui em Joel capítulo 1, 2 e 3, ele usa um enxame de gafanhoto para despertar a nação de Israel. No capítulo 1, no versículo 12, ele diz: a videira secou, a figueira murchou, a romanceira secou, a palmeira secou, a alegria de todas as pessoas da terra abateu-se e tornou-se árida e triste. Olha o que a pandemia fez, olha o que o coronavírus fez, e olha o que pode acontecer, um enxame de gafanhoto devastar pastos, trigais, lavouras. Em 2004, houve um enxame no Pará, comeu todos os mandiocais ali da região. Vou lhe mostrar uma outra cena que eu salvei, aqui no Egito. Olha aqui, no Egito, em 2004, surgiu uma nuvem tremenda de gafanhoto. E eles ficaram tão preocupados que eles lembraram lá do Egito, onde houve pragas semelhantes, onde gafanhotos invadiram a nação do Egito e destruíram a lavoura. Amado, não é só o Brasil que está passando por situações difíceis. O mundo todo está sendo chacoalhado. Hebreus capítulo 11 declara: eu abalarei os céus e a terra, diz o Senhor dos Exércitos. O Senhor nos chama para um conserto, o Senhor nos chama para um realinhamento. Obreiros milindrados, pastores Nutelas, adoradores aí cheios de egos, pregadores mercenários, igrejas apóstatas, ensinos heréticos. É o que Paulo diz em Gálatas capítulo 1, versículo 7. Se alguém pregar outro evangelho, a não ser este que eu vos preguei, seja anátema, seja maldito. Pessoas que pregam por lucro, pessoas que cantam por lucro. Os gafanhotos vão devorar sua lavoura. Você que constrói a sua vida baseada em mamon. Você que serve a mamon e não serve a Deus. Pessoas avarentas. São incapazes de ajudar o próximo. São incapazes de pôr a mão no bolso e abençoar o necessitado. Querem só arrancar da terra e não querem depositar nada na terra. Que arranca da terra tem a natureza do gafanhoto. Quem arranca da terra tem a natureza de gafanhoto. Você que é uma pessoa que só quer arrancar, só quer tirar, você tem um espírito de gafanhoto. É a natureza do maligno, devorador, destruidor. É por isso que ele usa a analogia do gafanhoto, a metáfora do gafanhoto. Ele diz aqui eu vou pegar outro texto aqui, ó. Olha o que ele diz aqui. Vós semearão muito em sua terra, mas colherão bem pouco. Por quê? Gafanhotos devorarão quase tudo. Ele está usando uma linguagem metafórica para você entender o que ele quer dizer para você. Ageu capítulo 1, versículo 6, que diz que vão semear muito e vão colher pouco. E o pouco que recolheu, eu, o Senhor, vou assoprar. Quando eu olho em Joel capítulo 2,
no verso 25, eu vejo aqui escrito, olha o que diz o próprio Deus dizendo que os gafanhotos foram ele que enviou. Não foi o diabo que enviou. O diabo não cria ser. Aqui diz, capítulo 2, versículo 25, haverei de restituir os anos consumidos pelo gafanhoto, cortador, migrador, assolador, destruidor, meu grande exército que mandei contra vós. Está dizendo que esse exército foi Deus que mandou. Não foi o homem que criou, foi Deus que mandou. Eu marquei aqui em Amós 7, versículo 1. Vou ler contigo Amós 7, 1. Deus dizendo que ele vai usar a natureza. Ele vai usar o mundo espiritual. Ele vai usar o próprio diabo para que o homem se converta. Deus está dando oportunidade para o homem. E o homem não está atentando para isso. Olha o que diz em Amós, no capítulo 7. Vou ler para ti. Diz assim: o Senhor me deu a seguinte visão. Ele estava preparando enxames de gafanhoto depois da colheita do rei, justo quando brotavam a segunda safra e a relva da primavera. Note, ele está dizendo que ele viu Deus formando gafanhotos. Amós, capítulo 7, versículo 1. Leia na sua Bíblia que está na estante e você não tem prazer de abri-la. Olha o que diz o versículo 2. Logo depois que os gafanhotos devoraram todas as plantas do campo, eu clamei, Amós clamando, intercedendo. Adonai, soberano, rogo-te, perdoa. Se a calamidade continuar, como Jacó poderá sobreviver? Considerai como ele é frágil. Nota que o profeta intercede diante do Criador, dizendo, eles são frágeis. Nós não suportamos as pragas, nós não suportamos o coronavírus, nós não suportamos um vírus, um mosquito, que dirá um gafanhoto. É hora de nós olharmos a nossa estrutura frágil e olharmos para Ele, que nos fortalece. Amós capítulo 7, no versículo 3, o próprio Deus responde ao profeta dizendo, tá bem, isso não vai ocorrer. Ele está dizendo, eu vou poupar dessa vez. Ele usou gafanhotos lá em Deuteronômio capítulo 28 como um dos sinais de açoite para nações da terra. Ele usou enfermidades para corrigir nações na terra. E você acha que Deus não vai usar todos os recursos para chamar a tua atenção? Olha o que diz aqui, Deuteronômio capítulo 28, e no versículo 60, deixa eu achar aqui para ti. Onde está você aqui? Capítulo 28, 33. Olha o que diz aqui. Uma nação que não conhece comerá aquilo que a terra e o teu trabalho árduo produziram, e sofrerá a mais cruel das opressões todos os dias da tua vida na terra. E ele diz, como representaria isso? Ele diz que seria como se fosse uma multidão de gafanhotos. Ele diz que o que a pessoa semear, os gafanhotos vão devorar. Ele coloca da seguinte forma aqui, ó. Plantarás e cultivarás vinhas, porém o teu vinho não beberás, nem colherás a uvas, porque os vermes a comerão. Lançará muita semente ao campo da tua terra, no entanto colherás quase nada, porque os gafanhotos as devorarão. Deuteronômio 28, 38. Consequência de maldição pela desobediência das coisas de Deus. Gafanhotos é uma figura que Deus vai usar nos últimos tempos para representar correção, destruição. Lá em Apocalipse capítulo 9, diz que levantará legiões com aparências de gafanhotos, mas aí serão demônios que vão atormentar o homem durante 5 meses. E durante 5 meses a morte vai fugir da terra. Os homens entrarão em cavernas para ver se vão fugir da face daquele que se assenta no trono do Cordeiro. E a Bíblia diz lá em Apocalipse, no capítulo 9, que será uma legião de demônios com aparências de gafanhotos.
vorazes. Uma legião de gafanhoto, ela devora comida para 2.000 bois. Ela devora 80 toneladas de alimento num dia. Uma coluna de gafanhoto. Uma coluna de gafanhoto com 40 milhões de indivíduos, presta atenção. Elas percorrem 150 quilômetros num dia. Elas vão ao bel prazer. A direção delas é o vento. Nós estamos presenciando em nossa geração coisas que nossos passados observavam e eles olhavam para o céu. Eles olhavam para o Criador. Essa geração olha para a palma da mão, para o smartphone, mas não olha para Deus. Essa geração conversa com os dedos no WhatsApp, mas não conversa em espírito com o seu Criador. Essa geração é uma geração digitalizada, mas não é espiritualizada para o seu Criador. É uma geração capaz de desenvolver coisas tremendas, coisas que multiplicou a ciência, como está em Daniel capítulo 12, mas não é capaz de buscar o seu Criador. Olha o que eu vou te mostrar aqui, para você perceber como as coisas são. Eu tenho esse gráfico aqui, esse gráfico mostra até o mês de julho, para você ter uma noção, quantas pessoas morreram. Quantas pessoas morreram? 17 milhões de crianças foram abortadas até o mês de maio. 17 milhões de crianças. Você já parou para pensar nisso? Mortandades e mortandades acontecendo. Enfermidades, malárias, infecções, tuberculoses. E o ser humano não olhando para o seu Criador. Deus nos chamando a um arrependimento. Deus chamando a humanidade a buscar a sua face. A buscar a sua face. Poeira invadindo os Estados Unidos e o Caribe. Ou seja, respiração deficitária. Nós temos que olhar para a palavra de Deus. E para nós terminarmos em Joel, capítulo 2, você vê Deus dizendo: eu não quero destruir a terra. Eu não quero destruir o ser humano. Eu quero que o ser humano volte para mim. Eu quero que o ser humano se entregue para mim. E eu vou usar todos os recursos para que isso aconteça. E caminhando aqui para o final, nós vemos ele dizendo em Joel, no capítulo 2, ele dizendo, capítulo 2 e no verso 2, em meu desespero clamei ao Senhor e ele me respondeu, o profeta dizendo, do ventre do Seol, da morte, gritei por livramento, pois me lançaste na profundeza do coração dos mares. Jonas, né, está dizendo aqui, um profeta fujão do Senhor. Em Joel capítulo 2, diz assim, fazei soar a trombeta em Sião, dai o alarme do meu santo monte, tremam todos os habitantes da terra, porque o dia do Senhor vem e já está próximo. Os sinais, tudo isso que eu estou te mostrando, apontam para o dia do Senhor, o dia do juízo, onde Deus vai permitir a grande tribulação aqui na terra, onde Deus vai permitir um governo único, onde Deus vai permitir um homem que vai se levantar se dizendo Messias e vai construir o terceiro templo e vai sentar ali no trono e vai pedir adoração à humanidade e vai ter sinais e prodígios de mentira. E a Bíblia diz em Tessalonicenses que Deus vai enviar a operação do erro para que o homem acredite na mentira, porque não teve amor à verdade. Está em Tessalonicenses, no capítulo 5 de Tessalonicenses. Está escrito claramente lá que os homens vão adorar o homem numa profusão muito maior do que já adoram. Já adoram jogadores de futebol, já adoram pregadores, já adoram cantores gospel, já adoram igrejas, já adoram denominações. Vai adorar também o anticristo e o falso profeta. Mas a igreja verdadeira, a noiva do Cordeiro, será arrebatada. Joel capítulo 2,
você vê aqui no versículo 2, será um dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens densas e de absoluta falta de claridade. Por outro lado, assim como a luz da aurora surge e se estende pelos montes, um grande e poderoso exército vem aproximando, como nunca antes se viu, nem jamais se verá nas gerações futuras. Ele está tendo uma visão profética dos últimos tempos. Nações vão estar congregando, se ajuntando para a grande batalha do Armagedon. O ser humano continua mal. O ser humano continua mal o seu coração. A graça e a paz, Moacir, pastorzão amado. Quando eu olho a Bíblia Sagrada, eu vejo que o problema do homem é algo do coração. Estão dizendo que o racismo é estrutural. Não, não é estrutural. Ele é construído. Ou seja, o racismo é construído, porque na realidade o racismo ele é do coração do ser humano. Uma raça quer prevalecer sobre a outra. E o conceito de raça não é bíblico. Deus fez macho e fêmea. Deus não fez raça. É o homem que colocou rótulos, é o homem que colocou símbolos, é o homem que colocou diferenciações em cor, em pele. Na realidade não existe melanina, um tem uma melanina mais acentuada, outra menos. Menos. Não existe esse negócio de cor para Deus, amado. Isso é construído por narrativas e ideologias para colocar um povo contra outro povo. Não é? É um contra o outro. Ah, o outro veio do norte, outro veio do nordeste, outro veio do sul, outro veio aqui do agreste, outro veio aqui da região caipira. O ser humano tem no coração dele já essa acepção, essa separação, essa altivez de um para com o outro. Eu tenho mais estudo, eu tenho mais dinheiro, a minha casa é melhor, meu carro é melhor, minha roupa é melhor. Se pagam em 100 mil reais em uma bolsa Chanel. Se pagam milhões em relógios aí, Patek Philippe, Rolex, Bulova. Se pagam milhões em um automóvel, num Camaro, numa Ferrari, mas não consegue levar comida ao necessitado, não consegue socorrer o desvalido. Se constrói grandes templos, mas não socorre os irmãos que estão em dificuldade. Gastam bilhões em plataformas para pregadores. Gastam milhões em conferências, mas não são capazes de fazer algo grátis, free, para uma igreja carente da periferia. Fazem conferências aí em estádios, em pavilhões, em lugares caríssimos, em tarifas caríssimas, não é? Mas não são capazes de fazer nada voltada para uma igreja periférica, uma igreja que trabalha nas favelas, nos morros, onde tem a carência financeira. Gafanhotos vem aí. Olha o que diz aqui, Joel capítulo 2, e no verso 9, projetam sobre a cidade, correm ao longo da muralha, sobem as suas casas como ladrões, entram pelas janelas. Parece que é o vírus, né? Parece que são a destruição vindo, que não tem como você se proteger, a não ser debaixo do sangue do Cordeiro. Capítulo 2, versículo 12 diz: contudo, agora diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o coração, com jejum, com lamento e com pranto. Depois da pandemia, depois do enxame dos gafanhotos, depois da nuvem de poeira do Saara, depois da tragédia, eles aprenderam e voltaram ao Senhor. E nós? Versículo 3, dilacerai, circuncidai o vosso coração e as vossas vestes. Retornai com todo o vosso ser para o Senhor, porquanto ele é tardio em irá e longânimo em misericórdia. E diz: circuncide o coração e não a carne do seu prepúcio.
O judeu religioso, ele tem a circuncisão como sinal que ele é de Deus. O cristão que é de Deus, ele não circuncida a pele do seu prepúcio, ele circuncida o seu coração com a palavra. A palavra é a espada que corta o nosso coração e nos leva ao arrependimento. E no versículo 15 diz, do capítulo 2, tocai, pois, a trombeta em Sião, determinai um jejum geral, convocai uma assembleia solene. Não é um jejum político, não. Não é um jejum partidário, não. Deus não quer isso. Ah, vamos reunir os políticos e vamos fazer um jejum. Não. É o povo de Deus que tem que se jejuar. É o povo de Deus que tem que clamar. O que um político idólatra pagão tem a ver com Deus, irmãos? É o povo de Deus, é o chamado ao povo de Deus. Em Joel 3, você vê no versículo 3, lançai a foice, pois a colheita está pronta para a ceifa. 2 e 3 diz, lançai a foice, porque a colheita está pronta. A colheita da terra já está pronta. A iniquidade já transpassou os pecados de Sodoma e Gomorra. Nós superamos os pecados de nossos pais. Se nossos pais adoravam Milcom, Baal, nós adoramos trocentas coisas. Capítulo 2, versículo 28, ele diz, e depois desses eventos, depois disso, eu derramarei do meu espírito. Nós chamamos um clamor, no começo do ano, que eu lhe mostrei, um clamor tremendo. De vidas sentidas por Deus. Deus responde. Para que haja um despertar em cada coração e vida aqui. Para entender que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Senhor, Ou seja, amado, nós devemos voltar ao Senhor de todo o coração. No capítulo 3, ele vai dizendo, em verdade, naquela época, naqueles dias, nos últimos dias, eu vou restaurar a sorte de Israel. O povo de Israel será restaurado. Dizem que mais 90 mil judeus vão regressar por esses tempos para a nação judaica. Israel está se tornando poderosíssima, como Deus prometeu. Isso vai causar inveja nas nações. E no versículo 2 declara de Joel, reunirei todos os povos e farei descer ao vale de Josafá. E ali hei de julgar por causa da minha herança as nações. Porque eles maldosamente espalharam os israelitas sobre a face da terra e dividiram entre si a minha terra. Entregaram meninos por prostituta, no versículo 3. Trocaram meninas por vinho, embriagaram cada vez mais. Leia Joel, 3 capítulos. E você vai ver que como Deus usa a natureza, usa exércitos inimigos, usa tragédias para alertar o povo dele. Vou lhe mostrar mais uma vez, nós vamos orar. Olha o que está aí na divisa do Brasil. Olha o que está na divisa do Brasil. Gafanhotos, a 150 quilômetros da fronteira do Brasil. Eu estive no sul do Brasil e é plano, há pastagem, há gado, há ovelhas, há trigos. Ou seja, é uma região plana. Eles estão dizendo para que o vento não sopre em direção ao Brasil, senão eles vêm conforme o vento sopra. E quem é que sopra o vento? Quem é que direciona o vento? Quem é que coordena o vento? A minha mãe sempre perguntava, onde está a boca do vento? Minha amada, Dona Lázara, gerou nós no joelho. Deus usa todas as circunstâncias para chamar a sua atenção e a minha atenção. Gafanhotos são insaciáveis. O diabo é insaciável. É uma figura de Satanás, os gafanhotos. Eles têm um intestino ligado com a boca. Eles comem
e evacua ao mesmo tempo. Satanás é a mesma coisa. É insaciável. A pandemia é como se fosse um gafanhoto. Vai devorando. Vai destruindo vidas. Mas graças a Deus o Senhor ainda está com a mão estendida. Mas graças a Deus ele continua chamando o seu povo ao arrependimento. Nós vamos orar agora. E se você precisar de oração, pense no Senhor agora. Quero orar pelos profissionais da saúde. Quero orar pelos profissionais da área comercial. Os irmãos aí que estão aí sem a sua cobertura financeira. Os familiares que estão acometidos de enfermidade. Se tem algum parente com Covid-19, que o Senhor coloque a mão e venha livramento. Mas quero que você se volte ao Senhor. Ele é longânimo. Ele é misericordioso. Amém? Vamos orar? Vamos orar ao Senhor? Amém? Deixa eu colocar uma canção aqui e nós vamos orar. Ele é santo. Vamos orar, não deu certo. Pai, eu apresento essas vidas diante do Senhor. Que venha a sua intervenção em cada casa. Que venha a intervenção em cada família, Pai. Que cada coração seja alcançado, meu Pai, nessa hora. Que cada coração seja alcançado com a tua misericórdia. E aonde, meu Pai, tem uma área que está sendo destruída, que venha a sua intervenção de maneira poderosa. Que venha a cura onde precisa de cura. Que venha livramento onde precisa de livramento. Aonde Satanás alcançou vantagem, meu Pai, traga a tua intervenção sobrenatural. Guarda esses homens, meu Pai, na área médica, na área clínica hospitalar. Guarda essa família, meu Pai, do laço do passarinheiro. Livra essa família da destruição e coloca a sua intervenção, Pai. Levanta homens e mulheres, jovens e crianças, velhos e jovens, determinados contigo, Pai. Levanta famílias sacerdotais. Levanta pregadores da sua palavra. Levanta homens e mulheres que levam a sua mensagem avante, Pai. Derrama da tua graça. Nós precisamos de ti, Senhor. Necessitamos do Senhor em todo o tempo, Pai. Em nome de Jesus. Amém, amados. Que Deus abençoe a todos. Forte abraço aí, Roger, Cidinha Lima, a Sônia, Mamacir, James, Emília, Carmen, Silvana, que Deus abençoe a Cá, Josias e a Beth, a Eliane, Reginaldo, pastor Reginaldo, João Antônio aí de Angra, Luísa, Ângela, uma galera abençoada. Né? Todos estão ligados aí. Aos irmãos da comunidade de família cristã, estamos ajustando as coisas, querendo melhorar cada vez mais em todas as áreas. Sexta-feira teremos novamente a live. E no domingo teremos ali adoração com a equipe de louvor. Amém? Ainda não está aberto para toda a membresia. É só o grupo do louvor e nós ali levando a palavra no momento. Estamos aí debaixo de ordem, né? Então a gente tem que ser centrado para isso. Mas vamos socorrer o necessitado. Levante aí cesta básicas, alimento. Vem vindo um frio aí bravo. Levante roupas, cobertores. Socorra as pessoas, amém? Pastor Jair Colheita de Santa Bárbara está pedindo aí um apoio para socorrer um povo lá do Haiti. Você também pode fazer parte disso, tá bom? Deus abençoe, fique conectado com Deus e o resto Ele faz. Os dias podem ser maus, mas Deus continua bom em todo o tempo. Shalom Adonai, Baruch Rabá, Shem Adonai. Bendito aquele que vem em nome do Senhor.